Este é o Correio Brasiliense, datado de 1º de junho de 1808. O Correio Brasiliense é o primeiro jornal brasileiro, embora tenha sido editado em Londres por Hipólito José da Costa. O Correio chegava ao Brasil, como vocês viram, clandestino, por causa da censura da corte portuguesa. O Correio tinha mais de 100 páginas, era mensal e tinha 4 seções. Política, comércio e artes, literatura e ciência e miscelânea. Assim, exilada em Londres, nascia a imprensa brasileira. Assim começavam as primeiras impressões do Brasil. Cada vez que o papel está em branco na frente da gente é uma coisa absolutamente nova. O Vietnã tem uma formazinha assim de fininha, de uma penínsulazinha fininha. Não me morra, não me morra. Repórter não é para morrer, é para mandar notícia. Se o Heron Domingos dissesse que não era verdade, fim do papo. Nós calculamos os passos que o Coutinho ia dar para pegar a matéria ali e trazer até a mesa do secretário. Pretendíamos mesmo sair com a segunda reportagem, que contava 3 casos de tortura detalhadamente. Esse clima de censura nos fazia que nós nos voltássemos para dentro de nós. Nós tínhamos um desafio. O impulso de mandar o governo, de mandar o censor, de mandar o ministro da Justiça, que naquele dia tinha falado comigo, aquela parte. Pela nova técnica, era essencial escrever-se a máquina. Ser mulher jornalista na década de 40 era uma barra. Numa caminhada dessas, em direção a um desses soldados, uma das minas me pegou. O Rio é que era o grande centro cultural, político, porque era a capital da República, era a capital federal. E é para o Rio de Janeiro que, em maio de 1808, se mudava a família real portuguesa com receio da invasão de Lisboa pelas tropas de Napoleão. A fuga foi um pouco apressada e ficou registrada na memória popular através de uns versinhos mais ou menos assim. Portugal não foi à guerra, mas também não acovardou-se. Cobriram Portugal com um pano e escreveram em cima, Portugal mudou-se. Mudou-se trazendo nos porões dos navios, entre outras riquezas, uma tipografia e 2 prelos. Material que inaugurou no Brasil a impressão régia e, com ela, a censura da corte. Num prelo como este foi impresso o primeiro jornal em território brasileiro. E desta maneira saiu impressa a Gazeta do Rio de Janeiro, no dia 10 de setembro de 1808, 3 meses depois do clandestino Correio Brasiliense. Clandestino? Em termos, porque diziam as más línguas da época que o intendente de polícia recebia exemplares do Correio Brasiliense das mãos de um poderoso contrabandista. A Gazeta do Rio, dirigida por Frei Tibúrcio José da Costa, era o jornal da corte e divulgava apenas as notícias oficiais. Idade de Ouro no Brasil. Em 1811 era fundado na Bahia o primeiro jornal fora do Rio, mas que só dava notícias oficiais. Em 1821, quando começou a circular o Semanário Cívico, também oficialista, o povo baiano deu troco. Chamava o Semanário Cívico de Semanário Cínico. E quando ainda em 1821 surge o Diário Constitucional da Bahia defendendo os interesses brasileiros, o jornal é destruído. O Brasil já se agitava com a causa liberal e com a liberação da censura em Portugal e no Brasil, surgiram vários jornais, como o Revérbero Constitucional Fluminense, de Gonçalves Ledo, Reclamação do Brasil, Correio do Rio de Janeiro, Aurora Pernambucana, de Frei Caneca, e o Regulador Brasílico Luso. Até que no dia 7 de setembro de 1822, finalmente, a independência. Independência ou morte? E o seu pai em Portugal, o que achou disso? Bem, papai, o meu pai...
Se a independência tivesse sido proclamada hoje, a cena que vocês acabaram de assistir seria rigorosamente verdadeira. Acontece que a notícia da proclamação da independência foi publicada num jornal do Rio de Janeiro 13 dias depois da independência. O jornal era O Espelho. Não era fácil fazer jornal naquela época, não. Tecnicamente, não. E por razões políticas também não era, não. Ainda em 1822, o jornalista João Soares Lisboa, proprietário do jornal O Correio do Rio de Janeiro e defensor intransigente de uma Assembleia Nacional Constituinte, foi o primeiro jornalista punido por abuso de liberdade de imprensa. Constituinte. Essa era a palavra de ordem na época. 1824. Spray? Constituinte? Já? Mas como? É o futuro que retorna para registrar a primeira tentativa de uma Constituinte brasileira. A história brasileira registra outras tantas Constituintes. O repórter Otto Lara Rezende fez a cobertura de uma delas. Em 46 houve uma convocação geral, o eleitorado foi todo, o voto era secreto, universal, a mulher já votava, que a mulher não votava. O censo, até 1930, você tinha que ter renda para ser eleitor. Então, de 46 foi a primeira Constituição realmente democrática, em que havia um número já bastante considerável de eleitores, só não votavam os analfabetos, os índios e os conscritos, os que estavam no serviço militar. O 23 e 24 foi outorga, foi dissolvida a Assembleia. É verdade, em 1824 a coisa não deu muito certo não, tanto que o imperador acabou dissolvendo a Assembleia Constituinte. O começo de tudo foi um incidente político com o jornal Sentinela da Liberdade, que acabou gerando muitos protestos na Assembleia. E o imperador, para resolver tudo, fechou a Assembleia. O Sentinela e, de quebra, o Tamoio, um jornal dos irmãos Andrada, que tinham passado para a oposição. Sentinela da Liberdade, como nome de jornal, ficou na história por causa do jornalista Cipriano Barata. Cipriano tinha um sentinela que o acompanhava sempre, onde ele estivesse, até na cadeia. Quando era preso, Cipriano Barata soltava, por exemplo, Sentinela da Liberdade na guarita do QG de Pirajá, mandada despoticamente para o Rio de Janeiro e de lá para o Forte do Mar da Bahia, donde generosamente brada alerta. Isso tudo era o nome do jornal. Este é o Forte do Mar, o Forte de São Marcelo, o Forte do Mar da Bahia de Todos os Santos. Nele esteve preso Cipriano Barata. Aliás, é um dos muitos lugares onde Cipriano Barata esteve preso. O Forte do Mar da Bahia de Todos os Santos, o Forte de São Marcelo, tem uma longa história de heroísmo e também de repressão. Cipriano Barata é quem, no Brasil, tem pela primeira vez a noção do jornal como um veículo de opinião. Com ele, o jornal deixa de ser um release do sistema e deixa de ser um boletim de informações mercantis, passa a ser um veículo de ideias. É um jornal que consegue ser abolicionista numa sociedade escravocrata, consegue ser democrata numa sociedade aristocrática, consegue ser republicano numa sociedade monárquica. Malagueta, de 1823. Outro exemplo de resistência liberal. Com uma diferença. O seu redator, Luiz Augusto Mey, foi violentamente espancado, quase morreu e ficou com a mão aleijada. Mais de 130 anos depois, na década de 1950, Antônio Maria, cronista da Última Hora, teve as mãos pisoteadas por desafetos e cunhou uma frase que ficou célebre. Que bobos! Eles pensam que os jornalistas escrevem com as mãos. Ainda em 1823, ano em que o redator de A Malagueta era espancado no Rio, surgia em Minas Gerais o primeiro jornal da província, o Compilador Mineiro. 2 anos depois, em 1825, surge o Diário de Pernambuco,
que existe até hoje e é o mais antigo jornal da América Latina. Esse jornal tem um segredo. O segredo do Diário de Pernambuco reside no fato de ele ter, em todo o seu passado, sabido identificar o legítimo e o real interesse público. Vou lhe citar um exemplo. Em 1825, ao lançar o Diário de Pernambuco, Antonino de José de Miranda Falcão iniciou uma campanha para a defesa da liberdade de imprensa, de combate sistemático ao imperador Dom Pedro I, de defesa da constitucionalização do Brasil. O Diário de Pernambuco funciona há 141 anos neste prédio no centro do Recife. O jornal mantém a velha tradição de tocar o carrilhão a cada hora cheia. Antigamente, estes sinos anunciavam a saída de uma edição, um incêndio na cidade ou um fato importante que merecesse reunir o povo na praça. Em 1827, começava a circular no Rio Grande do Sul o Diário de Porto Alegre. O primeiro jornal de São Paulo foi o Farol Paulistano, fundado por José da Costa Carvalho. Foi José da Costa que levou para São Paulo o jornalista Líbero Badaró, que morava no Rio. Líbero Badaró? Você quer saber que personalidade histórica foi? Sei lá, nem me lembro mais. Eu vou saber quem foi Líbero Badaró. Não sei. Sinceramente, a gente sabe um monte de gente, o nome de um monte de rua, mas nunca procurei saber quem foi Líbero Badaró. Se você puder responder para mim... O jornalista Líbero Badaró fundou o Observador Constitucional. E em 1830 foi assassinado nas ruas de São Paulo. Pouco antes de morrer, Líbero Badaró diz uma frase que resume todo o seu ideal. Morre um liberal, não morre a liberdade.